Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Filho do Chakra. Capítulo 111, Medo. Shiroken já havia capturado Roshi e estava voltando para a aldeia. Mas quando ele estava por perto, ele viu alguém voando no ar. Isso o interessou, então ele foi verificar o que era. Ao mesmo tempo, vendo as muitas explosões na aldeia, ele enviou 5 clones de si mesmo para lidar com a situação. Quando um dos clones chegou perto de Tsunade, ele riu. Como está o novo Kage? Vejo que você está ferido. Deixe-me ajudá-lo. Shiroken, sem pensar 2 vezes, foi até ela e colocou a mão em sua bochecha, curando imediatamente seu rosto. Em seguida, ele colocou a palma da mão no braço direito dela, curando também. Tsunade ficou surpresa com esse nível de proximidade, mas em vez disso atacou. Você disse que ficaria ao lado da aldeia. Ele encolheu os ombros, e eu fiz. Ninguém morreu enquanto você aprendia sua lição. Que lição? Ela perguntou. Que vocês são fracos e qualquer um pode pisar em todos vocês. Há uma citação. Tempos difíceis criam homens fortes criam bons tempos criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Sua aldeia é estranha que, embora sempre tenha passado por momentos difíceis, nunca conseguiu criar bons momentos. Quer saber por quê? Porque seus homens fortes continuaram fazendo novos inimigos e matando seus companheiros bons e fortes da aldeia. De qualquer forma, vou lidar com esses dois agora. Shiroken a repreendeu e enfrentou Konan e Deidara. Shiroken viu o garoto loiro. Você parece muito jovem. Quantos anos você tem? Deidara olhou para a esquerda e para a direita, então apontou para si mesmo. Eu? Tenho uns 19 anos. Por quê? Shiroken suspirou e balançou a cabeça. Tão terra idade e ainda assim seguiu um caminho tão errado. Quais são suas motivações? Por que você se juntou a Akatsuki? Porque eu amo minha arte e perdi para Itachi. Arg, um dia provarei que minha arte é maior que a dele. Deidara amaldiçoou. Então você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, murmurou Shiroken. Então ele encarou a garota de cabelo azul. Criança, você parece ter idade suficiente para ser sábio. Por que fazer essas coisas? O que há em matar inocentes? Konan olhou para Shiroken, aparentemente relembrando o outro homem de cabelos brancos que entrou na vida dela e de sua amiga quando eles eram pequenos. Aquele que lhes mostrou bondade. Esses inocentes têm sangue nas mãos. Eles gritam assassinato apenas quando são vítimas. Quando é outra pessoa, eles cospem em seu nome. Konan respondeu. Bem, Shiroken realmente não podia negar o que ela estava dizendo, mas o que ele precisava era detê-los. E o que você espera conseguir destruindo esta aldeia? Paz. Com a nossa vida aprendemos que só quem conhece a dor entende o valor da paz. Sem dor não pode haver paz, sem trevas não pode haver luz. Portanto, pela paz, devemos tragar a dor primeiro. Não apenas nesta aldeia, mas em todas as aldeias. Konan disse, apaixonadamente, completamente acreditando em suas palavras. E como você vai fazer isso? Shiroken perguntou a ela. Pegando todas as bestas com cauda e usando-as. Ela respondeu. Agora, falar sobre capturar ou escravizar os Big era como pisar no calcanhar de Aquiles de Shiroken. Ele se sentiu irritado com a obsessão do mundo por eles, mas nenhuma das pessoas teve tempo para entendê-los. Uau! Shiroken desapareceu de seu lugar e num instante apareceu ao lado de Deidara. Então seu plano está fadado a ser nada além de um fracasso. Tapa! Ele deu um tapa em Deidara com tanta força que foi jogado do céu ao chão. Ele imediatamente ficou inconsciente depois disso. Em seguida, ele apareceu bem na frente de Konan. Qual é o seu nome, criança? Konan ficou realmente chocado com seu ataque rápido. Ela nem o viu chegando e isso deixou claro o quão grande era a diferença na força deles. Konan, ela respondeu, preparada para receber qualquer ataque. Suspirar. Venha comigo se quiser ver o quão errados são seus métodos. Ele murmurou e voou para baixo. Konan ficou surpresa e levou alguns segundos para perceber que ele não queria machucá-la. Sabendo que mesmo que lutasse com ele não poderia vencer, ela o seguiu. No chão, Shiroken entrou em um prédio e trouxe Roshi com ele. Comigo, coloque a mão na cabeça de Roshi, você também consegue, Tsunade. As duas mulheres seguiram seu exemplo e se tocaram. E em uma fração de segundo sua visão mudou quando se encontraram diante de uma fera gigante parecida com um macaco vermelho. Ele parecia magnífico com músculos salientes nos braços. Shiroken caminhou até Sengoku e ficou ao seu lado, de frente para Tsunade e Konan. Conheça Sengoku, também conhecido como Rei dos Macacos Sábios, Rei Macaco Bonito, grande sábio igualizando o céu, e vocês o chamam de besta de 4 caudas. Pelas suas expressões, posso ver. Vocês dois nunca pensaram que as bestas com cauda tivessem nome, certo? Eles acham que não somos seres vivos, mas itens inanimados, destinados a serem suas armas. Sengoku zombou. Konan, que você chama de bestas com caudas, são seres centenários, que estavam aqui antes de existir qualquer país ou mesmo um shinobi. Como você e eu, eles também são seres vivos, apenas com muita força. Eles têm seus medos, felicidade, gostos e desgostos. Eles têm sentimentos, sentem tristeza, raiva e tristeza quando algo ruim acontece. Eles eram originalmente gentis com os humanos, mas quando viram como os humanos tentavam escravizá-los continuamente por seu poder, eles começaram a revidar. Aqueles demônios. Séculos atrás, quando eu era um bebê pequeno, esses 9 seres incríveis se uniram e garantiram que eu vivesse em segurança. Eles são meus pais e eu sou filho deles. Eles já sofreram o suficiente sob o selamento forçado de Hashirama. Eu sei você deve ter tido algum passado triste, e se eu estivesse lá teria ajudado você 100%. Mas eu não estava presente neste mundo naquela época devido à bagunça criada por Hashirama e um alienígena. Konan,
Eles não têm o direito de viver? Ele levantou ligeiramente a voz e perguntou novamente. Devo poupar alguém que se ouse a tocar minha família? Conan já sabia a resposta. Ela teria feito qualquer coisa para salvar seus pais da morte na Segunda Guerra Mundial Shinobi. Mas ela era uma criança impotente naquele momento. Não, você deveria salvar sua família. Ela murmurou. Honestamente, ela não tinha ideia de que as bestas com cauda eram uma espécie tão avançada. Para ela, eles eram como tigres e leões. Boa menina, Sengoku comentou. Shirokin deu um tapinha no ombro de Conan. Estou tentando criar um mundo onde as bestas com cauda sejam aceitas como são. Um mundo onde a guerra não existe. Um mundo onde não há diferença entre um shinobi ou um humano comum. Já alcancei a maioria dos meus objetivos. Tenho 3 dos 5 grandes países shinobi já sob meu controle total, incluindo suas aldeias shinobi. Os restantes são Iwagakure e Komogakure. Eu os terei em breve. Nossos objetivos são semelhantes. Mas meu caminho não envolve matança, prosperidade e felicidade. Seu caminho envolve morte, sofrimento, miséria, doença e tristeza de incontáveis órfãos que você causará em seu caminho de destruição. Quando Shirokin falou sobre órfãos, suas palavras perfuraram sua mente. E foi então que ela começou a repensar se o que eles estavam fazendo era certo. Jiraiya estava ferido e cansado. No entanto, felizmente os 5 clones de Yaiko pararam por algum motivo, e lutar contra Sasori e seu terceiro boneco Kazekage foi difícil por si só. Mas o clone de Shirokin veio ajudá-lo na hora certa. Haha. Jiraiya, parece que você ainda tem muito que aprender, garoto. Pare de ser um pervertido o tempo todo e treine para seu próprio bem. Jiraiya finalmente deu um suspiro de alívio. Mais vale tarde do que nunca, ah? Shirokin olhou para Sasori, rapaz. Vou levar você de volta para sua avó, então você será levado à justiça. A morte é inevitável, mas pelo menos acontecerá diante dos olhos dela. Sasori tentou atacar Shirokin, mas seus fantoches foram ineficazes, pois Shirokin quebrou suas cordas de chakra facilmente, diluindo-as, tornando os bonecos inúteis. Sasori não tinha muitas opções. Um golpe no pescoço e ele caiu inconsciente. No céu ao mesmo tempo. Vá em frente e tente novamente. Talvez então funcione. Deixe-me ver como você mostra dor a eles. Pen abandonou todo o seu planejamento e enfrentou Shirokin. Uma luta era inevitável hoje. O fato de Shirokin estar de volta aqui era prova suficiente de que sua missão havia falhado. Não me diga que você admitiu a derrota. Você iria mostrar-lhes a dor tão pomposamente? Para entender o valor da paz, eles devem sentir a dor primeiro? Eu entendo e concordo com suas ideias até certo ponto, mas não concordo com o que você considera dor. Você acha que a dor é algo físico, que você pode causar matando-os. Mas o que isso vai gerar não é dor, mas ódio contra você. Shirokin zombou de Pen. A dor respondeu de volta. Você é forte demais para entender a dor de um ser humano normal. Você já perdeu alguém? Tão perto de você que quer destruir o mundo? Eu fiz. Mas eu quero paz, porque essa pessoa desejava paz. Era o seu sonho de que o mundo não teria guerras, então estou tirando a capacidade deles de travar guerras. Shirokin zombou. Eu senti dor. Eu queria destruir o mundo uma vez. Você realmente acha que seu plano funcionará? Ele falhará miseravelmente. Por quê? Porque eu vi como os humanos viviam antes da formação de as 5 grandes nações shinobi e as aldeias ocultas eles viveram como clãs guerreiros. Depois de destruir todas as aldeias, eles voltarão a ser clãs guerreiros, causando mais estragos do que antes. Você só pensa em shinobi? E aquelas pessoas que não têm chakra e só querem viver em paz. Nagato parou para pensar sobre isso. Eles também viverão em paz sem guerras. Mas os clãs em guerra se tornarão sem lei então. Sem a supervisão de um Kage, eles farão o que quiserem, eles explorarão e matarão humanos fracos. Eu já vi isso acontecer antes. As mulheres venderiam a si mesmas e as suas filhas pela misericórdia do shinobi. Shinobi roubaria comida e dinheiro deles. Pelo seu conceito, devo matar todos os shinobi do mundo? Shirokin perguntou a ele. Algumas imagens ressurgiram em sua mente. Sim, ele já tinha visto isso acontecer antes. Ele viu pessoalmente as condições de algumas dessas aldeias humanas negligenciadas. Então qual é o seu conceito de paz? Dor perguntou. Shirokin mostrou o punho, medo. Pen ficou surpreso com isso. Ele esperava algumas palavras pomposas de que é o amor e a amizade que podem trazer a verdadeira paz. No entanto, provou-se que ele estava errado e isso o intrigou. O que você quer dizer? Capítulo 112. Paz através do medo. Shirokin sabia que ele estava interessado em Pen agora, então ele elaborou. Durante décadas pensei em como posso tornar o mundo pacífico, para que todos no mundo possam viver sem medo de serem mortos por alguns bandidos ou aldeia inimiga. Isso pode fazer com que as várias aldeias shinobi parem com seu ódio. Inicialmente eu era um idealista, querendo unir as pessoas com o poder do amor e da amizade. No entanto, provou-se que estava errado. Por isso logo percebi que este mundo em que vivemos é bárbaro e a única lei o que as pessoas entendem é a lei das selvas, que é o mais forte governa. Você sabe por que numa aldeia um homem pobre não rouba? Porque ele teme ser pego e punido. Essas grandes aldeias e seus chefes são os pobres homens que roubam, mas eles nunca fui pego ou punido. Algo que farei para manter o mundo em paz, é necessário algum nível de medo. Pessoas boas podem viver felizes, as más serão punidas como nunca antes. Seja um Kage ou um Daimyo, eles sempre saberão que existe alguém por aí que o supera e está de olho em todos os lugares. E você? Quem vai punir você? Dor perguntou. Shirokin encolheu os ombros. Eu, bem, sou o mal necessário. Além disso, também tenho muito a ganhar com a paz. Assim minha família poderá viver em paz. Que família? Dor perguntou. As feras que você quer capturar para usar, elas são minha família. Então, um mundo pacífico é do meu interesse. Sou a melhor aposta que este mundo tem na união e na paz. E você? O que você vai fazer? Shirokin perguntou a ele. Dor pensou sobre isso.
Sendo o chefe da Akatsuki, ele era influente o suficiente para ter todo tipo de informação à sua disposição, e desde que lutou contra Shiroken no País das Ondas pela última vez, ele estava de olho. Não era mais segredo para ninguém que, devido a Shiroken, agora o País da Água era um país estável, sem lutas internas em sua aldeia Shinobi, e as pessoas normais sob o comando do Daimyo estavam aproveitando o desenvolvimento econômico. O mesmo aconteceu com o País das Ondas, que era assombrado por criminosos não muito tempo atrás, e agora desfrutava de um vasto comércio através de sua ponte recém-desenvolvida para o País do Fogo e o Porto Marítimo. Ficou claro que tudo que Shiroken estava fazendo estava realmente funcionando para o bem. Você é tão forte, então por que não conquistou o mundo diretamente e o governou? Dor questionada. Porque é da natureza humana resistir ao controle sobre suas vidas. Por que você acha que não existem mais reis e rainhas como no passado? Shiroken respondeu com uma pergunta. Por que eles se mataram em guerras inúteis? A Dor respondeu. Certo e errado. No passado a população humana era baixa. Esses reis e rainhas governaram seus reinos durante gerações pelo poder das armas, mantendo grandes forças militares com eles. Mas à medida que a população aumentava e se tornava difícil de administrar, as pessoas começaram a resistir. O mundo mudou quando ocorreu um evento catastrófico, mudou tudo. Essa catástrofe matou uma grande parte da população humana, permitindo o nascimento de uma nova comunidade chamada Shinobi. Falando há mais de 1000 anos, não sabia usar o chakra. Mais tarde, um sábio ensinou-lhes Ninshu, e Shinobi passou a existir. A partir daí, o mundo mudou, guerras constantes eclodiram, eventualmente formando países e finalmente as aldeias ocultas. Shiroken explicou. Neste momento Pen o interrompeu. Você está falando sobre a lenda do sábio dos 6 caminhos? Dor perguntou. Ele acreditava nessa lenda devido aos seus próprios poderes oculares. Sim, está certo. Ele foi o pai de todos os Big, seu criador. De qualquer forma, a razão pela qual as aldeias ocultas são geralmente mais prósperas do que o resto do país é devido à sua política de cagem em constante mudança. O que traz singularidade para o governo da aldeia pode ser bom ou ruim. Enquanto no resto dos países, o líder é o daimyo e sua linhagem familiar. As pessoas odeiam seu daimyo porque eles são muito incompetentes e não há esperança de mudar o daimyo. É por isso que se alguém deve controlar o mundo e torná-lo pacífico, isso só pode ser feito nas sombras. Claro, você pode parecer um herói para o mundo, mas as pessoas nunca saberão que você é o mestre das marionetes. Posso dominar o mundo num dia, mas e todas as pequenas rebeliões e revoluções depois disso? Pen olhou para a aldeia. As várias explosões já haviam parado e agora estava tudo calmo. Sua mente, entretanto, estava presa em algumas coisas que Shiroken disse, sobre o passado da humanidade, a catástrofe, o sábio dos 6 caminhos e as bestas com cauda. Ele não tinha ideia de onde ele tirou os olhos. Mas eles estavam relacionados com essa lenda, essa era sua dúvida há muito tempo. Será que o sábio dos 6 caminhos também tinha esses olhos? Dor perguntou. Sim, ele fez isso, respondeu Shiroken, já que Izobus reconheceu da última vez. A Dor caiu na contemplação e não se moveu por 10 minutos. Shiroken deu-lhe tempo suficiente, já sabendo que nada estava acontecendo na aldeia. Quando Pen finalmente se moveu, ele de repente puxou uma vara preta de seu corpo e jogou-a em direção a Shiroken. Você deveria saber como me encontrar. Com isso, o corpo de Pen virou cinzas como se nunca tivesse existido. Não apenas o dele, mas outros corpos contra os quais Jiraiya lutou também se transformaram em cinzas. Shiroken ficou pairando ali sozinho. Ele sentiu uma conexão entre a vara e outra coisa. Então eles eram todos fantoches. Devo dizer que eram muito fortes para os padrões humanos. Ele imediatamente dissipou seus clones e voltou ao chão. Mas antes disso, ele fez uma proclamação em voz alta. Povo de Konoha, vocês podem voltar para sua casa. Eu cuidei dos inimigos. As pessoas aplaudiram assim que ouviram a voz de Shiroken. Já era muito reconhecível para eles da última vez. Com isso, as pessoas agora viam verdadeiramente Shiroken como seu benfeitor. Ele os ajudou com comida, moradia e agora isso. Embora nada fosse de graça, apenas barato. Shiro, encontrei esse garoto tubarão vagando pelas ruas. Monari logo o encontrou. Ela arrastou um corpo espancado com ela. Atrás dela estavam Naruto, o Minato disfarçado, Shizui e um garoto que ele presumia ser Itachi. Sim, mantenham-os amarrados na prisão especial que fiz sob o complexo Uchiha. Vou lidar com os que estão por trás de tudo isso primeiro. Shiroken disse a ela. Leva-me já. Tsunade chegou logo. Não, não posso. Pelo que senti, quem está por trás deste ataque é alguém profundamente ferido e mentalmente danificado. Ele não confiará em você. Shiroken negou. E por que ele confiaria em você? Jiraiya deixou escapar ao alcançá-los. Talvez, porque sou um pouco diferente de todos vocês. Minha longa vida me concedeu a oportunidade de ver múltiplas faces da humanidade. Monari, cuide dos prisioneiros. E você, garoto? Shizui, continue de olho no seu amigo aqui. Ele ordenou enquanto olhava fixamente para Itachi. Mas antes de sair, ele se virou para Naruto. Naruto, você vem comigo. Vou precisar conversar com Kurama sobre uma coisa. Sim, finalmente alguma ação. Naruto pulou de excitação. Ban. Ele recebeu uma pancada na cabeça de Shiroken. Não vamos lutar, e mesmo que comece uma briga, você ficará atrás de mim. Ele enfrentou todos os outros, Tsunade, e todos os outros. Todos vocês deveriam trabalhar para trazer de volta a ordem à aldeia. Garanta às pessoas que está tudo bem. Ah, e Jiraiya, fique de olho em Danzo, leve Otanin, Minato, com você. Leva-me com você. Jiraiya o interrompeu segurando seu braço. Shiroken esperou que ele explicasse o porquê. Jiraiya continuou. Eu conheço os dois. Depois da Segunda Guerra Shinobi, eu os encontrei como órfãos errantes em Ami. Eu os acolhi e os ensinei como sobreviver. Eles eram crianças muito boas que não queriam nada além de paz. Quero conversar com eles, entender o que os mudou. Suspiro. Shiroken acenou com a cabeça. Então venha.
Shizui, é seu trabalho cuidar de Danzo com Otanin Monari, fique de olho nesse garoto Uchiha. Ele rapidamente segurou a coleira de Naruto e Jiraiya e voou no ar, indo para fora da vila. Dentro de uma grande árvore oca, um homem, que parecia tão magro que seus ossos eram visíveis, era mantido firme por uma engenhoca semimecânica de madeira. Então você o conheceu também, Conan? O garoto ruivo perguntou. Conan ficou ao lado dele com uma cara cheia de preocupação. Por que você o chamou aqui? Poderíamos simplesmente deixar este lugar e ver silenciosamente o mundo mudar. Não, se devo confiar nele, preciso ter certeza absoluta disso. Garantir que o que ele disse é verdade. Ele é um homem muito velho, Conan. Também desejo aprender sobre o passado com ele, e onde ele estava quando éramos órfãos. Ele disse, mas, e se ele decidir matar você? Ela perguntou a ele. Ele respondeu com uma voz decidida, então eu morrerei. Tentei lutar com ele antes, mas os poderes do meu olho não funcionam nele. Ele é muito forte, na verdade, apenas uma criança criada pelas bijus. Seres poderiam ser tão fortes. Se ele realmente for o que diz, então posso descansar em paz, assim o sonho de Aiko será alcançado, mesmo que não seja por nossas próprias mãos. Conan silenciosamente olhou para seu rosto em forma de caveira. Nós, já chegamos tão longe, não acho que possamos sair disso vivos hoje. Nossas mãos estão encharcadas de sangue. E isso transformou você exatamente na coisa que você jurou destruir. Shiroken entrou na árvore de repente com um garoto loiro atrás dele. No entanto, Conan e o homem não estavam prontos para saber quem seria o próximo. Conan rapidamente pulou na frente de seu amigo e o protegeu. Fique aí. Não chegue perto. Shiroken ergueu as mãos. Criança, se eu quisesse te machucar, não precisaria me aproximar de você. E posso garantir isso. Jiraiya entrou com uma expressão taciturna colada no rosto. Capítulo 113. Mudanças súbitas. A entrada de Jiraiya fez os dois se emocionarem. Muitas lembranças ressurgiram. Jiraiya, como um pai confuso e preocupado, aproximou-se deles apesar de Conan estar em guarda. Ele simplesmente foi até Conan e acariciou seus cabelos azuis. Você cresceu tanto, Conan. Ting. A kunai caiu de sua mão relaxada e ela abraçou Jiraiya com uma cara triste. Jiraiya deu um tapinha nas costas dela e olhou para Nagato. O que diabos aconteceu depois que eu fui embora? Nagato não tinha tantas expressões no rosto quanto Conan. Fizemos tudo como você nos ensinou, Jiraiya sensei. Ainda assim, nada deu certo no final. Onde está Yaiko? Eu vi seus clones lá fora. Jiraiya perguntou a eles. Conan soluçou. Ele está morto. Fizemos Akatsuki durante a Terceira Guerra Shinobi, para manter Ami segura e as pessoas seguras. Mas, Anzo conspirou com Danzo, fui capturado pelos homens de Anzo e Raiz, para minha segurança, e Aiko foi forçado para se matar. Nagato falou naquele momento, e eu fiquei assim em troca. Meus olhos, eles me concedem habilidades misteriosas. Meu corpo ficou preso a essa coisa, algum tipo de casca de árvore. Jiraiya sentiu-se magoado com a miséria pela qual passaram. Por que você não me encontrou? Eu teria ajudado você. Você nos ensinou como nos proteger, pedir mais teria sido errado. Eu desenvolvi um plano após a morte de Yaiko, para trazer paz através da dor. Descobri que posso criar uma arma, um jutsu proibido, tão poderoso que pode achatar o mundo. Para isso, eu precisava capturar e selar todos os seres com cauda nesta casca. Nagato explicou. Ao mesmo tempo, Shiroken conversava com Kurama, velha raposa. Você sabe o que é essa coisa? Kurama ordenou que Naruto olhasse na direção certa, pirralho. Fique parado e deixe-me olhar. Ótimo. Shiro, lembra da história de Kaguya, seus filhos e Ninshu que eu te contei? Sim, eu me lembro de tudo, afirmou Shiroken. Kurama continuou. Bem, a Goromo e a Mura selaram sua mãe dentro da lua, ou seria correto dizer que a lua se formou ao redor de seu corpo. Como você sabe, ela foi tola o suficiente para absorver toda a árvore divina e se transformar nos 10 caudas. Eu e meus irmãos somos 9 partes divididas dessas 10 caudas. Depois da divisão, o que sobrou de Kaguya e as 10 caudas foi a casca, ou você pode chamar de estátua de Gedo. Anexada está aquela estátua de Gedo. Ele provavelmente os convocou com aqueles olhos, eles são semelhantes aos do nosso velho. Shiroken cantarolou em reconhecimento então. Isso significa que alguém provavelmente enganou Nagato fazendo pensar que ele estava criando um jutsu enquanto na verdade ele estava trabalhando para libertar Kaguya? Espere, isso é um ato daquela coisa de Zetsu? Kurama encolheu os ombros. Eu não conheço Shiro. Eu só sei o que vi e o velho me contou. Ele nunca revelou o que seria necessário para libertar Kaguya. Mas uma coisa é certa, se todas as biju estiverem seladas nele, 10 caudas viriam e achatariam o mundo. Suspiro, tramas dentro de tramas. Todo mestre de marionetes tem um mestre de marionetes por trás dele com seus próprios planos e tramas. Este mundo realmente precisa de alguma limpeza. Acho que deveria dizer a ele que o que ele estava fazendo estava fadado ao fracasso. Shiroken disse e parou de falar. Enquanto isso, Naruto tinha pontos de interrogação por todo o rosto. Ele não entendeu nada do que Shiroken e Kurama conversaram. Então Danzo se intrometeu aqui também. Parece que ele investiu em tudo, menos na prosperidade de Konoha. Jiraiya murmurou. Shiroken ao mesmo tempo se adiantou. Você foi enganado, Nagato. Ao selar todas as bestas com cauda dentro daquela coisa, isso não permitiria que você fizesse um novo jutsu. Em vez disso, ele abriria o selo de um ser antigo que poderia destruir o mundo inteiro, sem nenhum sobrevivente. O ser se chama 10 caudas. É uma fera louca que não pode ser controlada. Então me diga, quem te contou sobre tudo isso? Quem te contou sobre esse jutsu proibido? Nagato e Konan ficaram chocados, Jiraiya também. Mas Nagato estava muito investido nisso, incapaz de aceitar que tudo que ele trabalhou durante toda a sua vida foi por nada além de uma mentira. Como pode ser isso? Eu sou a reencarnação do sábio dos 6 caminhos.
É por isso que tenho esses olhos. Bem, eu mesmo conversei com as 9 caudas e ele confirmou tudo. A coisa da árvore é a casca que sobrou das 10 caudas. Foi selada pelo sábio dos 6 caminhos na lua. Como? Eu não sei porque você tem esses olhos, eu não sei. Shirokin o convenceu. Mas, Madara Uchiha disse. Shirokin sentiu sinais de alerta ao ouvir esse nome. Você está se referindo ao homem mascarado do seu time? Konan assentiu. Você o matou? Ela perguntou. Shirokin balançou a cabeça. Não vi. Mas viu o rosto dele. E aquele não era Madara Uchiha, foi o garoto que vi em Minato e a foto de sua equipe Genin. Jiraiya, Minato foi mentor de um garoto Uchiha? Jiraiya ficou sem palavras com uma revelação após a outra. Claro, ele poderia fazer 2 mais 2 cálculos. Ele não foi chamado de sábio à toa. Ele tinha amplo conhecimento sobre o mundo e sua história, a tradição, as lendas, conhecia todas elas. E quando Shirokin falou o nome das 10 caudas, o sábio dos 6 caminhos, tudo começou a fazer algum sentido. Agora isso sobre o falso Madara. Sim, ele fez. Ele se chamava Obito Uchiha, só tinha avó. Um bom garoto na verdade, eu o vi algumas vezes. Ele era muito parecido com Naruto, alegre, pateta e sonhava em se tornar um Hokage. Às vezes ele costumava fazer isso. Grite isso para todos. Mas, ele morreu no incidente da Ponte Kanabi. Jiraiya o informou. Shirokin esfregou o queixo. Bem, ele não morreu. E por alguma razão, ele está por aí se chamando de Madara Uchiha, planejando e conspirando, não apenas isso. Ele também foi quem atacou Konoha na noite em que Naruto nasceu e ele também participou do massacre do clã Uchiha. Baki. Konan sentou-se e Nagato parecia abatido, Jiraiya estava em choque e Naruto estava confuso. Shirokin decidiu que isso era revelação suficiente para eles. Afinal, eles eram mortais e não conseguiam lidar com a verdade sobre Kaguya, a árvore divina e os alienígenas. Ele até sentiu dor de cabeça desse Obito Uchiha, que estava no centro de tanta conspiração por aí. Depois houve Danzo, um homem tão malvado quanto parece, que vive no falso senso de autoestima. Anime-se Naruto. Quem quer que esteja por trás de tudo isso receberá justiça. Você se concentra em ficar mais forte. E Nagato, garoto, agora você pode dedicar sua vida a encontrar a verdade por trás de seus olhos. Eu posso curar seu corpo e retire a casca. Ela precisa ser mantida o mais longe possível. Shirokin ofereceu a ele. Nagato ficou desapontado consigo mesmo e, portanto, parecia abatido. Tudo que eu defendia era mentira? Shirokin tentou persuadi-los. Konan, diga a ele que está tudo bem viver. A vida é uma linha constante de aprendizado e mudança. Você estava prestes a matar a aldeia, eu te impedi. Agora você pode se redimir dedicando-se a preservar e salvar o máximo de vidas possível. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele acredita que Nagato tinha potencial para ficar muito mais forte e talvez um dia possa ajudá-lo a lutar contra os alienígenas. Jiraiya concordou. Sim, Nagato. Lord Dama está certo. O valor de uma pessoa não está em seus braços, mas em sua mente e capacidade de fazer o bem. Você, pelo que me lembro, é um bom garoto. Nagato continuou olhando para o chão. Ele estava completamente perdido e derrotado. Obrigado, enquanto pessoas como vocês dois estiverem vivas. Há realmente esperança de paz. Mas, pequei demais. Matei muitos. Minhas mãos estão pintadas de vermelho. Sou um assassino. Não tenho lugar aqui. Deveria estar morto. Sim, você deveria ser. Do nada, uma voz estranha ressoou na árvore oca. Ban. Um braço negro de repente perfurou a estátua das 10 caudas e apunhalou o peito de Nagato. Com isso, seu corpo inteiro emergiu lentamente. Era uma coisa humanoide negra, sem características físicas, exceto uma boca demoníaca e 2 olhos redondos. Tosse. Nagato tossiu sangue em angústia. A mão literalmente fez um buraco em seu peito. A coisa escura sorriu e esticou os braços em direção aos olhos de Nagato. Estes não são seus para guardar, devo levá-los de volta. Podes tentar. Shirokin gritou e chutou o chão com uma força maior do que jamais havia usado antes. Não desde que ele saiu do cristal. As árvores foram arrancadas, o chão foi destruído, o ar voou para longe dele em uma nuvem furiosa de poeira, como se ele fosse um meteoro caindo do céu. Apenas um momento depois, ele não estava em lugar nenhum. Bom. Capítulo 114. Deus. Nunca no passado Shirokin usou tanto poder em alguma coisa. Nenhum ser humano no mundo testemunhou uma força física tão brutal. Onde ele estava agora apareceu uma cratera de 100 metros de profundidade e 2 quilômetros de largura. Jiraiya, Konan, Naruto foram mantidos em segurança pela bolha de terra de Shirokin ao seu redor. Era feita de pedra e eles estavam completamente cheios de água, prendendo-os dentro dela. Isso protegeu seus corpos mortais. Enquanto isso, Shirokin apareceu ao lado da coisa escura mais rápido do que qualquer coisa poderia viajar. Ficou chocado com essa rapidez e tentou desviar o olhar de Nagato o mais rápido que pôde. Não no meu turno. Shirokin gritou e soprou na coisa. A coisa tentou segurar Nagato e não conseguiu desviar os olhos. Shirokin apenas tentou impedi-lo de atingir os olhos o mais rápido que pôde, sem dar nenhuma chance. Em seguida, ele jogou uma kunai na velocidade da luz e mergulhou-a na casca das 10 caudas. Esta não era uma kunai normal, era uma kunai voadora do deus do trovão. E o que Shirokin estava fazendo era na verdade o inverso do jutsu normal. Em vez de se teletransportar para a kunai, ele estava fazendo o objeto que a kunai mergulhou se teletransportar para ele. Nagato e a casca das 10 caudas se teletransportaram das mãos da coisa escura e apareceram ao lado de Shirokin. Sem dar nenhuma oportunidade à coisa, ele lançou um grande feixe de chakra. A aia era de cor azul e parecia um raio de pura energia. Estava sendo disparado da palma da mão de Shirokin e, na realidade, não passava de pura energia natural condensada. A coisa preta imediatamente mergulhou no chão assustada. Talvez a energia natural fosse a única coisa que poderia prejudicá-lo. Shirokin rapidamente expandiu seu sentido natural e tentou sentir onde estava. Ao vê-lo vagando pelo subsolo, ele tentou esfaqueá-lo com milhares de raízes de árvores.
Certamente ficou irritado com a forma como Shirokin foi capaz de ver isso mesmo ali. Quanto mais perto chegava dele, mais intensos se tornavam os ataques. A coisa só queria os olhos, porque se os tivesse, não importava onde Shirokin escondesse a casca, ela poderia ser invocada. Mas achou difícil consegui-lo, não importa o que fizesse. Todos os caminhos foram cortados e todas as suas ações eram tão visíveis como se seu corpo estivesse na frente de Shirokin. Ele é verdadeiramente o maior inimigo da mãe. Eu não posso permitir que ele estrague todo o meu trabalho duro. Mas se eu morrer hoje, vou falhar com a minha mãe. Esperei 1000 anos, posso esperar mais um pouco. Quando ele morrer, eu manipularei seus filhos. Pensando nisso, a coisa sombria mergulhou mais fundo no chão para fugir de Shirokin e começou a se teletransportar o mais rápido possível. Mas era seu pensamento positivo que Shirokin morreria automaticamente algum dia. Como se um terremoto tivesse parado, os sons altos de Shirokin explodindo no chão deixaram de existir. Jiraiya, Naruto e Konan rapidamente correram até ele. Nagato. Konan chorou de medo pela vida de sua melhor amiga. Nagato estava pálido e havia um buraco no peito. Shirokin rapidamente tentou curá-lo. Não se preocupe, garoto. Posso curá-lo de volta à saúde perfeita com braços e pés normais. Tosse não. Jiraiya insistiu. O que você está dizendo? Por que não? Você cometeu um erro, foi enganado por aquela coisa, você deveria viver. Jiraiya-sensei está certo, concordou Konan. Ele não. Senhor Dama, não me cure. Eu não posso viver com o peso dos meus pecados. Eu matei muitas pessoas. Foi tudo ideia minha, Konan estava apenas me seguindo fielmente. Eu fiz a Akatsuki para salvar as pessoas Tosse e eu fiz o oposto. Pessoas que não tinham nada a ver com política morreram, só porque estavam no nosso caminho. Não percebi que estava sendo usado. Tenho vergonha do que aconteceu, minha ilusão custou muito caro. Então este é meu último desejo, por favor. Deixe esses pecados morrerem comigo. A Akatsuki acabou. Eu assumo toda a culpa por tudo. Nagato respirou fundo. Shirokin poderia entendê-lo um pouco. Se fosse ele também preferiria morrer depois de causar tal erro. A Akatsuki é famosa desde a Terceira Guerra Shinobi, por todos os maus motivos. Muitas pessoas morreram. E quanto a Konan, garoto, você deveria viver para ela, Shirokin sugeriu. Ele prefere não ver um garoto de bom coração morrer apenas por culpa. Deixe Konan viver, por favor. Mostre a ela o mundo que você prometeu fazer. Sem guerras, que não crie monstros como eu. Ela era a voz da razão para mim e a Iko. Ela está mais fria agora, mas ainda tem um coração caloroso. Ele tentou levantar o braço para Konan. Ela rapidamente segurou-o na mão. Não foi culpa sua, Nagato. Todos não conseguiram perceber que todas as nossas vidas estavam sendo controladas. Nós apenas fizemos o que achávamos ser melhor para o mundo. Ela engasgou. Jiraiya suspirou. Ver seu aluno morrer antes de você é como ver seu filho morrer antes de si mesmo. Eu também tenho culpa aqui. Eu deveria ter trazido vocês 3 para Konoha. Temos pessoas como Danzo. Eu também falhei com meu dever como seu sensei e como um dos chamados Sanins de Konoha. Você não precisa morrer. Nagato Uzumaki. Shirokin acenou com a cabeça. Você pode se sentir bem sabendo disso. Muitos membros do clã Uzumaki sobreviveram. Eles vivem na aldeia Dama agora. Você ainda tem uma chance. Eu posso salvá-lo e você pode viver com seu clã. Nagato negou, sua voz ficando muito mais suave e menor. Mas ele finalmente conseguiu mostrar um sorriso. Você é um bom homem. Nunca se troque, por favor. Ruído de respiração. Nagato respirou fundo pela última vez e reuniu todas as forças do corpo para mover as 2 mãos. Chocando-os, ele arrancou os olhos com força em uma visão sangrenta. Eu não sei a quem pertencem, Deus a alguém realmente digno, ou guarde-os com você. Baki. No meio de sua última palavra, sua vida cedeu e seu pescoço caiu para trás, sem apoio. Suas mãos também cairiam, mas Shirokin as apoiou. Nagato estava morto. Nagato. Konan gritou silenciosamente e colocou um pedaço de pano rasgado de suas vestes nas órbitas dos olhos. Shirokin tirou os olhos dele e os colocou em uma jarra que tirou de seu pergaminho. Então ele selou de volta. Depois disso ele moveu as mãos para limpar o espaço, fazendo o sangue desaparecer. Pequenas flores e mudas começaram a crescer em seu lugar devido ao uso da energia natural. Onde você quer enterrá-lo, Konan? Shirokin perguntou a ela, sentindo-se um tanto triste. Mesmo que ele mal conhecesse Nagato, ele ficou triste sabendo que o que aconteceu com ele foi resultado de algo tão estúpido quanto as guerras. Ele ficou triste sabendo que a vida de Nagato nunca foi verdadeiramente sua. Na caverna, vivíamos como órfãos em Ami. Ela respondeu com tristeza. Shirokin acenou com a cabeça e separou com força o corpo de Nagato da estátua de Gedo. Primeiro, ele guardou a estátua e depois levantou o corpo. Vamos para Ami. Peguei minhas roupas, pessoal. Eles silenciosamente seguiram suas palavras. E no instante Shirokin os trouxe para algum lugar em Ami. Konan de lá liderou o caminho e logo levou todos eles para a pequena caverna. Estava chovendo como sempre, deixando tudo ainda mais sombrio para todos. Foi aqui que moramos por muito tempo. Logo ficamos sem comida e tivemos que começar a procurar, acabando por encontrar Jiraiya-sensei. Konan explicou emocionalmente. Vocês 3 foram vítimas deste mundo, uma entre muitas, eu acho. Shirokin murmurou. As crianças são as que mais sofrem durante as guerras, especialmente as que são órfãs. Como suas mentes ainda não estão desenvolvidas, eles não entendem o quão cruel o mundo pode ser. Eventualmente, eles são aproveitados. Algo que Shirokin odiava. Nenhuma explicação pode justificar prejudicar crianças. E esta regra, quase todas as aldeias Shinobi quebraram. Como você quer que seja o santuário? Shirokin perguntou. Ele só precisava do design e do resto ele poderia fazer rapidamente. Konan deu a ele um pedaço de papel com um desenho. Era simples com um santuário inclinado, ela ia colocar flores de papel embaixo do corpo. Mas foi para 2 de suas amigas.
Sem qualquer dúvida, Shirokin usou a liberação da terra e a criou em questão de minutos, tão linda quanto pôde. Ninguém falou nesse meio tempo. Logo depois, Konan usou seu jutsu para fazer muitas flores de papel e decorar o santuário. Então, com o coração pesado, ela colocou os 2 corpos sobre eles e orou silenciosamente por 1 minuto. Naruto também fez isso, mas verbalmente, não se preocupe. Um dia me tornarei o Hokage e trarei paz ao mundo, irmão mais velho, Nagato. Jiraiya bagunçou seu cabelo. Então você deve trabalhar 10 vezes mais do que agora. Shirokin também orou com os olhos fechados. Não sei se um deus realmente existe. Por enquanto, os deuses que conheci tentaram me matar e destruir o planeta. Eu mesmo posso ser considerado um deus, mas como se sabe, quem pode morrer não é Deus. Se você existe, por favor, tenha piedade da alma desse garoto, ele merece um pouco de descanso. E talvez, um sinal da sua existência seria apreciado. Você pode ganhar um novo seguidor então, um bom negócio, certo? Depois de orarem, eles saíram da caverna. Mas Shirokin quase pulou de susto naquele momento, porque o céu sobre a Megakure de repente ficou ensolarado como se fosse primavera. Não havia nenhum vestígio de nuvem ali, e os pássaros voavam em bandos. Toque, toque, toque. Então, do nada, um bando de pássaros apareceu, liderado por um estranho pássaro azul que parecia lindo demais para existir neste mundo. Estava cantando com sua linda voz, uma música que tocou o coração de todos e os fez sentir calor e esperança. O mais chocante foi como os pássaros que seguiam o azul começaram a fazer cocô de forma sincronizada. E no final, o cocô fez algum desenho no chão. Shirokin percebeu que eram palavras, então ele as leu: eu sou real, garoto. A maioria me chama de vovô. Chocado, Shirokin rapidamente moveu a mão e jogou poeira sobre as palavras feitas de cocô. Ele silenciosamente olhou para o céu com um grande sorriso. Suspiro, que dia de revelações. De fato, Jiraiya concordou, pois também olhava para o céu, mas estava pensando em outra coisa. Enquanto isso, Konan também sorria, sentindo que a luz do sol era um sinal de que amanhã será melhor. Naruto estava alheio a tudo porque não entendia a importância deste evento. Enquanto isso, Kurama estava extremamente assustado. Por quê? Porque até ele de alguma forma escreveu palavras em cocô perto de onde ele estava no espaço mental de Naruto, e as palavras diziam: para você, eu sou seu Geshan. Algum momento depois, saindo desse estado de transe, Shirokin olhou para Konan. O que você fará agora? Ela imediatamente respondeu: eu irei segui-lo. Nagato depositou sua confiança em você. Quero ter certeza de que não foi extraviado. Ele acenou com a cabeça, então venha. Capítulo 115, Ame a mim mesmo. Depois de colocar uma fechadura segura na entrada da caverna que leva ao santuário de Nagato, todos eles retornaram para Konoha. Shirokin percebeu que havia feito muito em pouco tempo. Era hora de digerir lentamente tudo, todo o território. Ele tinha que cuidar do País do Vento e também do País do Fogo agora. Ao mesmo tempo, ele precisava libertar Kurama, Shukaku e Sengoku de seus Jinchuriki. Já fazia um tempo desde que ele voltou para a aldeia Dama também. Então ele queria ir para casa. Shirokin foi ao escritório do Hokage junto com Jiraiya para conversar com Tsunade. Ela estava enterrada em papelada. Tsunade. Jiraiya entrou alegremente. Sem pensar, ela latiu de volta. Não tenho tempo. Ah, você está de volta. Shirokin acenou com a mão no ar e fez com que os papéis fossem organizados em uma pilha organizada para criar um lugar para ele e Jiraiya se sentarem. Sim, estamos de volta. Parece que você já está se arrependendo de ter se tornado Hokage. Tente implementar o modelo de governança que lhe ensinei antes. Arg, eu odeio Jiraiya ainda mais agora, me obrigando a assumir esse cargo. E estou tentando encontrar pessoas boas para ocupar os vários cargos. Até então, sou um exército de uma mulher só. Então, o que aconteceu? Por que a aldeia foi atacada? Ela fez a pergunta principal. Suspiro, foi mais um gol equivocado do que um ataque. Jiraiya murmurou e contou a Tsunade tudo sobre os 3 órfãos Ami e Akatsuki. Shirokin contou a ela sobre o falso Madara andando por aí e tramando coisas. Ele também foi o responsável pela loucura do Mizukage anterior. Então ele a aconselhou a ter cuidado. Obrigado, Senhor Dama. Você tem sido de grande ajuda para esta aldeia, embora não tenha obrigações. Conforme decidido anteriormente entre nós, você assumirá as finanças da aldeia a partir de agora. Espero não fazer. Me arrependo. Ela deu a ele uma pilha de papéis. Shirokin riu. Tem certeza de que não está apenas tentando se livrar de alguns papéis? Ela desviou o olhar. O quê? Só estou fazendo o que você pediu. Você quer o departamento financeiro. Aqui está. Por que sinto que sou uma terceira roda aqui? Jiraiya murmurou de repente. Você quer fazer a papelada também? Tsunade perguntou a ele, conhecendo muito bem sua reação. Jiraiya levantou-se de repente. Preciso fazer algumas pesquisas e escrever meu livro. Tomem cuidado, Lady Tsunade e Lord Dama. Ele rapidamente fugiu para fazer suas próprias coisas obscenas. Shirokin o avisou, porém, não faça algo estúpido agora e derrube o nome do Conselho de Anciãos. Suspiro como ele ficou assim. Tsunade também suspirou. Eu mesma faço essa pergunta todos os dias. Shirokin conversou seriamente com ela depois disso, pois recebeu algumas informações de seu povo. Você deveria ficar de olho em tudo que Danzo faz. Ele também foi uma das razões pelas quais a Akatsuki foi formada e nos atacou. Ele conspirou com Anzo durante a Terceira Guerra Shinobi para ajudá-lo a matar a Akatsuki. A Akatsuki era uma boa organização que ajudou o povo de Ami naquela época. Tsunade sentiu uma dor de cabeça, esse Danzo, porque o Senhor Segundo fez dele seu aluno. Ele não viu a escuridão nele? Bem, as pessoas mudam. Isso é o que chamamos de ser humano. Talvez no passado ele fosse verdadeiramente patriótico, mas lentamente sob Hiruzen, ele ganhou mais autoridade e com isso, suas ambições aumentaram. Ele planeja algo idiota. Eu só quero um bom motivo e vou matá-lo publicamente. Você sabe, podemos atribuir muitas coisas a ele e acabar com a má reputação de Konoha. Shirokin sugeriu.
Tsunade pensou sobre isso. Foi um plano inteligente e não era como se eles estivessem mentindo. Entrarei em contato com você, Lorde Dama. Você vai deixar a aldeia? Sim, tenho muito trabalho, não é fácil garantir que o mundo esteja bem alimentado e que nenhuma guerra esteja se formando. Embora Iva e Kumo venham a bater a sua porta. Quando isso acontecer, entre em contato comigo. Mais uma coisa, vou levar Naruto comigo para a Vila Dama por um tempo. É onde vou soltar as bestas com cauda, já que as pessoas lá são muito mais receptivas do que em qualquer outro lugar. Mas espero que meu povo aqui comece a espalhar palavras sobre sua inofensividade. Tudo bem, vou me despedir. Até mais, Lady Tsunade. Ele se levantou para sair. Você deveria me chamar de Tsunade. Ela deixou escapar. Da mesma forma, Shirokin também permitiu. Então você pode me chamar de Shirokin. Quando ele saiu, ela suspirou. Toda a personalidade dele comigo mudou desde que ele descobriu que sou parente do clã Senju. Não posso culpá-lo. Eu deveria ter continuado um bêbado. Shizune, vem aqui e me ajude. Tsunade tinha sentimentos de simpatia e antipatia por Shirokin. Por um lado, ele era poderoso, justo e prestativo. Por outro lado, ele era o motivo pelo qual muitos na aldeia não gostavam dela devido a todas as notícias espalhadas sobre a Shirama. Embora a má propaganda sobre ele tivesse parado, não foi fácil para as pessoas esquecerem a vila semi-destruída, que também estava atribuída a Shirama. Shirokin não pensava muito sobre Tsunade. A atração física era fácil de encontrar e ele ainda não via nada altamente agradável ou admirável em Tsunade. Ela era um tanto simpática em termos de responsabilidade, visto pelo trabalho que fazia no escritório, mas era isso que se esperava dela, não era uma característica especial. Ele estava apenas ocupado com suas próprias coisas. No ataque da Akatsuki, o dano não foi muito grande e pôde ser eliminado muito rapidamente. A parte da aldeia que ele destruiu também estava indo muito bem. Muitas pessoas, principalmente empresários do país Dama, chegaram aqui em busca de novas oportunidades. Afinal, transportar mercadorias do país Dama para todas as nações Shinobi era difícil. A melhor solução para isso era fazer grandes armazéns em Konoha ou iniciar fábricas de produção em todo o País do Fogo, proporcionando novos empregos para a população local. O país Dama não precisava de muitos empregos de baixa renda neste momento, pois a sua população era muito pequena e todos estavam bem de vida. Havia um ditado no país Dama entre as famílias que diz que mesmo que tudo dê errado, basta abrir uma loja de chá e bolinhos. Ele também entregou as finanças a algumas pessoas de confiança. Elas eram do clã Nidama e garantiriam que a aldeia nunca enfrentasse falta de dinheiro e que a taxa de desenvolvimento continuasse a aumentar. Shirokin tinha algo melhor para fazer. Ele voltou para sua estadia temporária e encontrou Minato conversando com seu filho. Konan também estava na casa. Atualmente Monaria estava entretendo, contando-lhe sobre o país Dama e o que eles fazem. Nada secreto foi tornado público. Minato, você tem uma foto do seu time Genin? Shirokin perguntou a ele. Com o rosto confuso, Minato assentiu. A menção de sua equipe Genin trouxe uma lembrança triste. Restava apenas um membro dessa equipe agora. Eu tenho Naruto, traga o álbum de fotos que fizemos. Naruto, como um garoto bom e obediente, rapidamente tirou um livro do armário. Ele trouxe o álbum de fotos grosso e abriu. Aqui, é esse que eu acho. Shirokin olhou atentamente. Mas a primeira coisa que ele viu foi a garota. Não é Rin? Você conhece ela? Minato perguntou maravilhado. Como Shirokin poderia tê-la conhecido? Ele pensou. Claro, ela está na aldeia Dama. Shirokin deixou escapar. O rosto de Minato congelou. O que você quer dizer? Ela está morta. Não, ela não está. A besta de 3 caudas, Izobu, estava nela quando ela estava prestes a morrer. Eu não podia deixar Izobu morrer, então a salvei. Mas ela está em coma desde então. Acabei de aprender uma mente jutsu que usarei para acordá-la. Ele explicou. Agora Minato estava chocado, feliz e animado. Quem diria que voltar à Terra dos Vivos lhe traria tantas boas surpresas? Mas as próximas palavras de Shirokin o chocaram ainda mais. E esse garoto também, qual é o nome dele? Obito? Ele também está vivo. Acabei de vê-lo não faz muito tempo. Ele era o cérebro por trás da Akatsuki e andava por aí dizendo às pessoas que era Madara Uchiha enquanto usava uma máscara. Shirokin disse. O que você está dizendo? Obito morreu em uma missão. Sua cabeça foi esmagada sob uma pedra gigante. Minato refutou suas afirmações absurdas. Então é por isso que o rosto dele parecia esmagado de um lado. Bem, isso torna minha dúvida ainda mais forte. Minato, esse garoto é quem atacou Konoha naquela noite e soltou as 9 caudas. Esse garoto é quem está por trás de muitas coisas ruins acontecendo no mundo. Shirokin revelado. Minato sentiu sua cabeça ficar pesada e sua respiração acelerada. Ele, você tem certeza? Absolutamente, afirmou. Por que ele faria isso? Ele era um garoto tão bom. Até Kushina tinha um bom relacionamento com ele. Por que ele a mataria? Ele era tão gentil e alegre. E se ele estava vivo? Por que ele não voltou? Minato murmurou em total confusão. Para descobrir o que aconteceu com ele, acho que precisamos descobrir quem o salvou. Você pode acreditar em mim ou não, mas há uma criatura muito estranha, provavelmente alienígena, andando pelo mundo planejando libertar um perigoso selado. Entidade que pode destruir este mundo. Essa criatura provavelmente está controlando o óbito. Bem, faça as malas por enquanto, vamos para o país Dama via Sunagakure. Vou resolver todas as outras bagunças um pouco mais tarde. Naruto, você também. Partiremos pela manhã. Shirokin os instruiu. Ele deixou Minato pensando em encontrar os irmãos da areia. Já era noite e Temari e Kankuro tinham saído, ao que parecia. Apenas Gaara ficou lá, então Shirokin foi finalmente conversar com esse garotinho. Após senti-lo com seu sentido natural, ele encontrou Gaara sentado no terraço da casa, olhando para o céu escuro. Shirokin também sentou ao lado dele. Como você está, garoto? Ele perguntou. Gaara estava em paz agora, muito melhor do que antes. Seu constante mau humor também foi corrigido, já que Shukaku não atacou mais sua mente.
Devido a isso, ele estava dormindo muito bem. Shirokin notou a tatuagem de kanji na testa de Gaara e sorriu. Amor? Para quê? Gaara, com uma voz sussurrante, respondeu para mim. Capítulo 116. Não há problema em chorar. Amor? Para quê? Gaara, com uma voz sussurrante, respondeu para mim. Bem, todo mundo adora um pouco de narcisismo. Não há mal nenhum nisso. Shirokin disse. Gaara não tinha muita experiência quando se tratava de conversar com pessoas diferentes. De qualquer forma, ele raramente conversava com seus irmãos. Então Shirokin iniciou a conversa. Você conversou com Shukaku? Gaara agora sabia que o nome da besta dentro dele era Shukaku. Eu não. Então vamos fazer isso agora. Tenho certeza que Shukaku também quer falar com você, já que ele sairá de você em breve. Apenas feche os olhos. Shirokin disse a ele. Gaara nunca foi um orador excessivo, então ele apenas tomou uma decisão mentalmente e fechou os olhos. Shirokin era oficialmente o chefe de Sunagakure agora e não fazia sentido que ele o matasse, não quando a besta com cauda estava dentro dele. Assim que Gaara fechou os olhos, ele se viu em um vazio sem fim, com água iluminada como o chão. Ele se virou e encontrou a besta com cauda gigante parada ali e olhando para ele. Era enorme e assustou um pouco Gaara. Shukaku, não o assuste. Diga olá. Shirokin expressou. Gaara se acalmou, sentindo sua presença ao seu lado. Shukaku coçou a cabeça, não estou sendo assustador. Só estava vendo como ele reagiria. Olá, garoto. Tenho observado você há anos. Gaara assentiu sem palavras para dizer. Ele odiava profundamente as bestas com cauda e imaginava que nada poderia mudar isso. Mas ele já havia conhecido Naruto, que lhe mostrou como ele tinha um bom relacionamento com sua besta com cauda. Isso fez com que Gaara se perguntasse se ele também poderia tê-lo. Mas ele estava com medo de encontrar a fera sozinho, e isso realmente não importava mais. Shukaku zombou. Eu salvei sua vida e nem recebi agradecimento. Que garoto cheio de direitos. Shirokin olhou para Shukaku. A boca de Shukaku era seu maior problema. Ele era mestre em dizer a pior coisa na pior hora possível. Agora mesmo, quando ele precisava consertar seu relacionamento com Gaara, ele o estava envergonhando. Você me salvou quando? Gaara perguntou. Você foi pego por algum Zambu e eu assumi você para derrotá-los, já que eles estavam tentando me tirar de lá. Humanos estúpidos, eles nunca poderão derrotar esse grande Shukaku. Shukaku explicou com orgulho. Shirokin nem mesmo corrigiu. Ele está dizendo a verdade, Gaara. Por que você não pergunta algo a ele? Tenho certeza que você tem muita coisa em mente. Por que você fez da minha vida um inferno? Gaara perguntou. Shukaku zombou disso. O que eu deveria fazer? Apenas aceitar que eu era um escravo? A melhor chance de me libertar foi quando eu estava sendo transferido para dentro de você e quando você era criança. Eu queria liberdade, garoto. Eu queria voltar para casa e ficar com minha família. Você não tem nenhuma vantagem moral sobre mim. Eu nunca soube nada sobre você. Para mim, você era apenas um monstro, colocado dentro de mim para não prejudicar a aldeia. Eu não sabia que você foi capturado propositalmente pela minha aldeia. Gaara se defendeu. Shukaku não acreditou. E daí? Se você soubesse, teria me libertado? Provavelmente não. Acredite ou não, você era apenas uma ferramenta para a aldeia explorar. Eles queriam que você fosse sua bomba relógio. É por isso que eles trouxeram você aqui em Konoha para que você pudesse enlouquecer e destruir a vila. Você nunca teria me libertado. Gaara sabia que isso era verdade. Como poderia sua aldeia ter lançado sua arma mais forte? Mas isso não significava que Shukaku não estivesse errado. Sim, você foi escravizado. Sim, eu estava errado. Mas e o que você fez comigo? Nem por um único dia desde que nasci, tive um sono tranquilo. Você sempre esteve lá, tentando me dominar. Se você era um escravo do selo, então eu era um escravo de você, e da aldeia. Shukaku não esperava que Gaara dissesse isso. Mas ele não tinha motivos para se sentir mal por Gaara, ele só queria ir embora. Shirokin sabia disso, então ele interrompeu a interação deles. Gaara novamente abriu os olhos e olhou para o céu. Shirokin deu um tapinha nas costas dele. Não se preocupe com isso, garoto. Shukaku é um dos mal-humorados. Por que você não me conta sobre sua vida? Você tem algum amigo na aldeia? Gaara balançou a cabeça. Pensar que nasci para ser um Jinchuriki. Minha vida estava condenada desde o momento em que comecei. As pessoas me veem como um monstro. Meus próprios irmãos me olham como um monstro. Como eu poderia ter amigos? Sempre tentei fazer amigos, mas sempre acabava prejudicando-os. Minha mãe me odiava e me batizou com a frase, uma carnificina amorosa, para que eu fosse uma maldição para Suna pelo que isso havia feito a ela. Próprio tio me odiou por causar a morte da minha mãe. Ele me odiou a ponto de me querer morto, e eu o matei. Mesmo na morte dele, ele me pediu para morrer. Perdi tudo que amei. Por que ainda devo tentar ser bom? Por que devo amar alguém além de mim mesmo? Shirokin tinha algumas dúvidas sobre a história de Gaara. Ele suspirou mais uma vez ficando cara a cara com a realidade deste mundo que não passava de quebrado. Ele afagou a cabeça. Por que você acha que sua mãe morreu por sua causa? Por que você acha que ninguém te ama? Porque ela morreu depois do meu nascimento. A razão por trás da minha existência foi deixar Suna controlar o poder da besta com cauda. Fui criado por meu pai com esse desejo, fui ensinado por ele com esse desejo. Mas, eu poderia nunca controlei. Em muitas tentativas, destruí a aldeia. Meu próprio pai muitas vezes tentou me matar, mas nunca teve sucesso. Eu sou nada além de um experimento fracassado. Essas palavras atingiram Shirokin como uma parede de pedra. Sua mente imediatamente pensou em si mesmo. Hahaha, garoto, somos dois então. Gaara olhou para seu rosto confuso. Shirokin continuou. Também sou resultado de um experimento. Não sei quem é minha mãe ou quem é meu pai. Tudo que sei é que fui criado por algumas pessoas, provavelmente para servir seus interesses gananciosos.
Mas, eu de alguma forma escapei. Nem sei o que sou neste momento. Os olhos de Gaara brilharam, sentindo uma sensação de proximidade com Shirokin por ser igual a ele, ou até pior em alguns casos. Então, por que você não odeia as pessoas? Este mundo? Gaara perguntou, tentando encontrar uma razão para dizer que sua ideologia estava certa. Shirokin sorriu e saiu de sua posição. Num instante, eles chegaram fora do orfanato de Konoha. Sem contar a ninguém, eles acabaram de entrar no quarto infantil. Aqui bebês de apenas 3 meses dormiam em seus berços. Todos lindos com bochechas rechonchudas. Ele fez questão de não permitir que nenhuma voz chegasse aos bebês. Eu odiei o mundo inicialmente. Eu vi o mundo, a civilização humana em sua era mais sangrenta, os clãs em guerra. Eu vi a tolice dos humanos. Eu não queria nada além de detê-los, destruí-los. Mas eu abri meus olhos. Assim como eu, a maioria das pessoas no mundo também estavam insatisfeitas. Todos aqueles que não eram shinobi apenas sofreram. Aos poucos percebi que não eram os humanos que causavam as guerras. Mas quando o bebê fui encontrado pelas bestas com cauda e elas me adotaram. É engraçado como aprendi a ser um bom humano, não com elas, mas com aqueles que o mundo considerava bestas irracionais. Eles são minha família, eles são aqueles que amo, posso não ter pais. Posso ser apenas um experimento, mas ainda tenho uma família. A vida não deveria ser definida pelo que aconteceu, Gaara, deveria ser definida pelo que se faz no presente. E o futuro? Diga-me, você pode matar esses bebezinhos? Que mal eles fizeram com você? Eles provavelmente são ainda piores do que nós. Somos experimentos, mas essas são crianças descartadas, indesejadas pelos pais. Se você disser que não tem ninguém para amar, então dê para essas crianças sem amor, porque elas realmente valorizarão você. Shirokin disse. Gaara parecia bastante esclarecido com toda essa conversa. Seus olhos olhavam constantemente para os muitos bebês dormindo no quarto. Todos eles o lembravam de nada além de si mesmo. Sozinho, sem amor, indesejado por todos. Inconscientemente, lágrimas brotaram de seus olhos e começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele sentiu seu rosto e olhos ficarem quentes, então tocou-os, apenas para encontrar água morna. Ele ficou chocado e finalmente desistiu. Sniff ele não os controlava ou não podia. Todos os sentimentos reprimidos, dor e frustração de anos surgiram de uma só vez. Ele usou as mãos para tentar limpá-los, mas eles não pararam. Shirokin, vendo isso, rapidamente se ajoelhou e abraçou o menino. Ele descansou a cabeça de Gaara em seu ombro e deu um tapinha em suas costas. Não há problema em chorar, Gaara. Não tente segurá-los, deixe-os sair. Pense neles como seu passado, deixe esse passado ir, para que você possa adicionar novas memórias a eles. Você nunca estará sozinho, garoto. Você tem a sua irmã e seu irmão, também eu. Então chore o quanto puder. Ninguém vai te julgar aqui. Suas palavras foram como um catalisador e Gaara apenas pressionou o rosto em seu ombro e chorou muito. Ele sentiu um certo calor vindo do abraço de Shirokin, não fisicamente quente, mas foi emocional. Ele se perguntou se era assim que era ter um pai. Seu corpo se contraiu enquanto ele chorava silenciosamente. Shirokin não se mexeu, apenas deu tapinhas em suas costas o tempo todo, dando-lhe apoio emocional. Afinal, Gaara era apenas um garoto de 12 anos. Capítulo 117. Assuntos Uchiha. Gaara chorou muito naquela noite. Ele basicamente abandonou todas as suas emoções e surpreendentemente, em uma única noite, toda a sua personalidade mudou. O sombrio e furioso Gaara se foi. Ele parecia sorrir agora enquanto olhava para as travessuras de Naruto. Mas Shirokin teve que ajudá-lo a se aproximar de seu irmão e irmã. Então ele chamou Temari e Kankuro para irem com ele comer ramen em Shiraku. Ramen no café da manhã era estranho. Temari e Kankuro, vocês dois não precisam mais ter medo do Gaara. Ele é um bom garoto. Falei com ele ontem. Todos os ataques que ele estava fazendo e sua raiva eram devido à sua insônia. Ter uma besta com cauda dentro de você não é fácil. Mas agora está tudo bem. Ele não ficará zangado e não tentará matar você. Shirokin contou-lhes a essência disso. Temari e Kankuro encararam Gaara. Temari foi a primeira a notar as mudanças nele. O rosto de Gaara parecia muito melhor agora. Não havia nenhuma carranca constante em sua testa. Seus olhos também pareciam calmos. Ela imaginou que se ele tivesse insônia, também devia sentir uma dor de cabeça formigante o tempo todo. Ela saiu de seu assento e caminhou até Gaara. Ele está dizendo a verdade, Gaara? Gaara, que ansiava por relacionamentos, proximidade e amigos, assentiu imediatamente. Conversei com Shukaku e ele concordou que não criaria problemas para mim. Baki. De repente, ela abraçou seu irmão mais novo. Gaara sentiu-se aquecido e querido pela primeira vez. Neste mundo, Kankuro e Temari foram a única família que restou para ele. Todos os outros estavam mortos, seu tio, seu pai e também sua mãe. Kankuro também não ficou para trás e pulou para abraçar seu irmão mais novo. Mesmo que por algum motivo Kankuro não gostasse de crianças pequenas, felizmente isso não se aplicava ao seu próprio irmão mais novo. Shirokin sorriu vertiginosamente. Bem, vamos comer então. Teushi, os usuais. E você arrumou a caixa de bolinhos para mim? Teushi estava animado como sempre. Shirokin era um gastador de baleias. Ele pediu-lhe 1000 bolinhos para levar para o país Dama. Caramba, Shirokin até comeu tanto que sua única visita faria Teushi ganhar mais do que ganharia em uma semana inteira. E Shirokin vinha todos os dias. Tudo está pronto, senhor Dama. Crianças, o que vocês querem? Teushi perguntou aos irmãos Suna. Eles tomaram o café da manhã alegremente e em paz, mas alguém estava de olho neles. No entanto, Shirokin já sabia disso. Dentro do escritório do Okage, Tsunade estava sentada em sua cadeira, mas não estava cuidando da papelada no momento. Porque ela teve que tomar a decisão mais difícil agora. Foi, o que fazer com Itachi? Na frente dela estavam Itachi, Shizui, Sasuke e Monari.
houve também Hiruzen, já que toda essa bagunça foi feita durante sua gestão. Ela olhou para Hiruzen. Então, você tem algo planejado para quando Itachi terminar sua missão, senhor terceiro? Ela havia perdido todo o respeito por Hiruzen e nem o chamava mais de sensei. Mesmo Jiraiya não o chamou de sensei. E agora isso estava atingindo fortemente Hiruzen, pois ele sentia que havia falhado como Hokage e também como professor. Seu cabelo ficou completamente branco antes de ele se aposentar. Agora ele estava ficando careca. Não, Lady Tsunade. Nós realmente não esperávamos que Itachi voltasse algum dia. Hiruzen respondeu. Tsunade olhou para ele estreitamente. Itachi era um ninja desaparecido de renome mundial. Seu poder estava nas mesmas categorias dos Kages mais fortes que já existiram. Ela odiava que Konoha abandonasse tal potência. Então você esperava que ele simplesmente morresse. Estou feliz que Itachi não se voltou contra nós e também decidiu destruir a vila, o que parece ser a norma hoje em dia. Bem, Itachi Uchiha, o que você pessoalmente acha? Você tem algum plano? Ela perguntou. Itachi, agora usando um auri vermelho, parecia um bom civil muito bonito. Shiroken deu autoridade total para lidar com Itachi Amonari. A razão é que se Shiroken julgasse, ele mataria Itachi diretamente. Mas considerando tantas coisas de fundo que aconteceram, o envolvimento do Danzo, do óbito como Madara, e daquela coisa preta, o Shiroken nem sabia mais o que era verdade. Itachi falou com sua voz calma e monótona. Não tenho planos. Tenho sido leal a Konoha. Aceitarei tudo que a aldeia decidir. Tsunade acenou com a cabeça. Se eu seguisse as leis normais, você seria condenado à morte por erradicar o clã Uchiha. Mas as pessoas não sabem o que aconteceu nos bastidores. No entanto, eles também não se importam com a verdade, como aos olhos deles, você sempre será um traidor que destruiu seu próprio clã. Um parricida que matou seus próprios pais. Não importa o quanto eu diga a eles que você é amigável, eles sempre o verão como um criminoso. Então você não pode morar nesta aldeia. Itachi Uchiha, estou oficialmente removendo você do registro de Konoha. De agora em diante você não tem aldeia, nem nacionalidade. E como Lady Monari é a Uchiha mais velha viva, ela tem o direito de decidir o que fazer com você. Mas ela não é uma pessoa de Konoha, então não posso me intrometer nisso. Itachi ficou surpreso, mas não surpreso. A melhor coisa que Konoha poderia fazer era matá-lo e silenciá-lo. Mas como Shizui e Monari estavam com ele, ninguém ousaria fazê-lo. A melhor opção para eles era matá-lo no papel. Monari caminhou até Itachi e colocou a mão pesada em seu ombro. Hehe, acho que você vem conosco, garoto. Quanto a mim, Sasuke interrompeu. Tsunade imediatamente negou. Você é um shinobi de Konoha. Além disso, seu irmão ainda pode vir aqui quando quiser, mas com uma identidade diferente. Sasuke não era tão pequeno para ter acessos de raiva por causa dessas coisas, então ele aceitou. Então, posso também ir com ele? Não, você precisa se concentrar em seu treinamento. Naruto só vai porque precisa deixar a besta com cauda sair de si. Ele retornará o mais rápido possível e começará a trabalhar com o time 7 sob o comando de Kakashi. Tsunade argumentou. Isso era tudo para as esperanças e sonhos de Sasuke. Monari, no entanto, bagunçou seu cabelo. Garoto, cresça primeiro. Nem sempre pense em treinar e ficar mais forte. Estamos vivendo em um mundo pacífico. Ninguém tinha dúvida sobre isso. Qualquer um que tentasse iniciar uma guerra neste momento provavelmente seria pisoteado. Eles realmente sentiram pena de Iva e como neste momento. As duas aldeias planejavam um ataque contra Shiroken. Monari acenou-lhe tchau, então irei embora, Lady Hokage. Precisamos voltar para Sunagakure em 1 hora. Todos, sigam-me. Shizui e Itachi a seguiram atrás, deixando Sasuke sozinho, que também foi embora logo. Mas ele não chorou. No entanto, assim que Tsunade foi deixada sozinha, Shiroken invadiu. Quem é? Ela estava prestes a gritar, mas não o fez depois de ver quem era. Shiroken, sem dizer nada, colocou alguns papéis em sua mesa. Assine estes. Estes são acordos comerciais preferenciais. Konoha e o País do Fogo estão sofrendo com o desemprego. Com este acordo comercial, poderei permitir que proprietários de negócios em Konoha abram fábricas aqui e dar um emprego às pessoas. Em troca, você também permitirá que elas exportem e importem produtos com taxas reduzidas. O mesmo acontece com o País do Vento, embora não tenham indústria, ainda fabricam alguns itens que não são encontrados em qualquer outro lugar. Esses acordos são entre os países Dama, Vento, Fogo, Ondas e Água. Tsunade leu os papéis com atenção. Ela franziu a testa um pouco. Isso não será ruim para o País do Fogo? Ela perguntou. Shiroken sentou-se e explicou. Tsunade, entenda uma coisa. Meu sonho não é apenas parar todas as guerras e criar um mundo pacífico. Porque enquanto existirem países e suas fronteiras, sempre haverá uma divisão, e a ganância humana toma conta de tirar vantagem dessa divisão, vou remover todas as fronteiras, criando uma enorme massa de terra. Ainda haverá aldeias Kages e Shinobi, mas nenhum país. Diga-me, esses acordos ainda parecem ruins? Porque todas as pessoas no mundo pertencerão a um único lado. Hoje eu forneço empregos às pessoas, amanhã, quando ficarem ricas, poderão criar suas próprias empresas. O ponto principal é fique de olho e não deixe que nenhuma empresa ou comerciante estabeleça um monopólio onde força outras competições a desaparecerem. Tsunade pensou sobre isso. Ela realmente não podia tomar nenhuma decisão sobre o país, uma vez que estava além da sua autoridade, conforme o acordo assinado. Ela só conseguia pensar na aldeia. E com o acordo comercial, a aldeia dela ganharia muito. Suspiro, espero não me arrepender disso. Ela suspirou e apenas assinou. Shiroken sorriu e garantiu a ela. Você não vai. Você tem minha promessa, Tsunade. Do jeito que ele disse isso, ela corou e se amaldiçoou internamente. Eu não deveria ter permitido que ele me chamasse diretamente pelo meu nome. Ele diz isso com tanta proximidade.
Ela devolveu os papéis para ele. Obrigada pelo seu trabalho, Lord Dama. Espero que você continue aparecendo na aldeia de vez em quando. Você é atualmente o ancião favorito do povo. Você provavelmente é ainda mais famoso do que meu. Ele concordou. Voltarei para encontrar muitos chefes de clã, mas você deve lidar rapidamente com sua hemofobia e começar a tratar as pessoas. No entanto, seu conselho a fez empalidecer. Eu tentei, Lord Dama, mas não consigo superar isso. Capítulo 118. Hemofobia de Tsunade e intervenção de Shiroken. Shiroken abortou a saída e relaxou em sua cadeira. Isso é um problema. Não posso ter um Hokage que tenha medo de machucar alguém por medo de sangue. Conte-me sobre isso se você se sentir confortável com isso. Tsunade respondeu hesitantemente. Você vê isso? Você provavelmente vai odiar. Este é o colar do primeiro Hokage. Eu recebi por herança. As pessoas que sabem sobre ele acham que é amaldiçoado. Você sabe por quê? Shiroken imaginou que não seria nada legal. Por quê? Quando eu era jovem, eu tinha um irmão mais novo. Ele queria se tornar Hokage um dia, como seu avô. Ela disse, recebendo uma zombaria de Shiroken. Ela continuou. Então, dei este colar para ele na esperança de que isso o ajudasse a realizar seus sonhos. Mas pouco depois, ele morreu. Depois de um tempo, conheci um menino da mesma idade que o meu. Ele também perdeu sua irmã. Sentimos que nos entendíamos. Com o tempo, isso se transformou em amor. Assim como meu irmão, ele também sonhava em se tornar o Hokage algum dia e trazer uma revolução médica. Colar. Então a Segunda Guerra Shinobi começou. Eu e Dan lutamos lado a lado em algumas missões. Mas em uma das missões, quando eu estava longe dele, ele foi mortalmente ferido. Quando cheguei até ele, ele havia perdido muito sangue. Ainda assim, consegui curar suas feridas, porém, ele ainda morreu pela perda de sangue. Mais uma vez, este colar foi devolvido para mim. Talvez, este colar não esteja amaldiçoado. Sou eu. Quem quer que seja próximo de mim, morrerá. Ela olhou para o colar com uma cara triste. Mas, surpreendentemente, algumas lágrimas caíram de seus olhos. Ele ficou surpreso. Está chovendo em Konoha. Ontem foi Gaara e hoje é Tsunade. Mas ele entendia isso se a dor dela, mesmo depois de tantos anos, fosse suficiente para fazê-la chorar. Então talvez o problema não fosse seu passado, mas sua mente presente. Ele educadamente pegou o colar e olhou para ele. Este colar é realmente um tesouro. Não é à toa que a Shirama o guardou. Ele tem um nível imenso de energia natural preso nele. Mas não é amaldiçoado. Então é M. Ela estava prestes a terminar a frase, mas Shiroken a interrompeu. Não, você também não. Tsunade, eu posso entender seus sentimentos. Seu sentimento de perda. Posso não ter uma família consanguínea, mas tive uma boa parte dos meus entes queridos sendo tirados de mim. Ele disse. O que você quer dizer? Você não tem mãe ou pai? Você é de um orfanato? Tsunade perguntou de repente. Shiroken não pensou muito nisso. Não, os Big me encontraram em uma selva. Eles disseram que eu caí do céu. De qualquer forma, o que estou dizendo é que seu sentimento de medo não é porque você não foi capaz de salvar Dan, é porque você se culpa inteiramente pela morte dele. Quando seus olhos se arregalaram, Shiroken sabia que estava no caminho certo. Você acha que ele morreu por sua causa, que você poderia tê-lo salvado se fosse mais rápido? Diga-me, você sabe quantas crianças morreram na Segunda Guerra Shinobi? Ela tinha confusão em seus olhos lacrimejantes. Então ele não esperou. 12.776 crianças morreram como resultado direto da Segunda Guerra Shinobi. 23.765 morreram devido à fome trazida como consequência. A verdade é que desde a morte de Dan, você continuou se culpando e tentou fugir o mais longe possível da vila porque isso te lembrava de Konoha e de suas responsabilidades. Que Dan morreu não por sua causa, mas sim por causa da Guerra Sangrenta. Incontáveis Dans morreram na mesma guerra, na verdade, você simplesmente não sabia seus nomes verdadeiros. Você quer saber algo mais chocante? Como não houve pausa entre a Segunda e a Terceira Guerra Shinobi, as nações continuaram a lutar. As aldeias já enfraquecidas não tinham pessoas para lutar e, portanto, começaram a enviar crianças, recém-saídas de academia. 40.870 crianças morreram como resultado direto da guerra. 256.876 pessoas morreram de fome depois disso, das quais quase 50.000 eram crianças e quase 100.000 eram mulheres. Obito Uchiha era uma daquelas crianças, mas de alguma forma ele sobreviveu e agora odeia tanto esta vila que está pronto para destruir todo este maldito planeta. Tsunade, se você estivesse em Konoha naquela época, você poderia pelo menos ter impedido que essas crianças morressem. Mas, não se trata de culpar você. Trata-se de Dan. Tsunade, que estava à beira de um colapso mental por causa de todos aqueles números, recuperou-se quando ouviu o nome de Dan novamente. O que você quer dizer? Você não disse que Dan perdeu sua irmã e desde então sonhou em se tornar o Hokage um dia e salvar pessoas como sua irmã. Ele não ficaria desapontado com você com o que você se tornou? Por que você está inflexível em deixar seu a morte foi em vão? Você deveria ter feito uma revolução médica para honrar a memória de Dan. Mesmo assim, você decidiu desperdiçar sua vida com vinho e jogos de azar. Ficar decepcionado com você ou orgulhoso de você? Ele perguntou a ela. Ao usar a pior memória dela, que era Dan, ele simplesmente mudou tudo. Ele esperava que isso fizesse pelo menos alguma coisa na mente dela, já que o problema dela era psicológico. Tsunade ficou um pouco abalada com isso. Tudo que Shiroken disse era verdade. Se Dan estivesse aqui, ficaria totalmente desapontado com ela. Inconscientemente, ela começou a murmurar. Eu me tornei o Hokage, exatamente como Dan sonhou, mas estou desperdiçando esta oportunidade. Shiroken assentiu. Sentindo que seu trabalho estava concluído, ele se levantou para sair. Slash, no entanto, ele se virou depois de ouvir um som.
Para sua surpresa, Tsunade cortou a palma da mão com uma kunai. Ela estava olhando estupidamente para seu próprio sangue. Sucesso! Shiroken aplaudiu lá dentro. Mas quando percebeu que ela não se movia mesmo depois de 5 minutos, ele se aproximou dela. Colocando sua própria mão sobre a mão sangrando, ele rapidamente a curou. Tep-tep, ele deu um tapinha na cabeça dela. Knock knock, alguém aí? Tsunade tremeu um pouco e olhou para a esquerda e para a direita em estado de choque. Ela estava em um estado de transe, mas ela encontrou Shiroken parado tão perto dela. De repente ela, sentada em seu assento, abraçou a cintura dele e soluçou. Shiroken deu um tapinha desajeitado em sua cabeça. Eu não sou pago o suficiente por isso. Espere. Eu não sou pago por nada. Eu deveria começar um negócio, fornecendo aconselhamento mental para pessoas poderosas e quebradas. Ele deu um tapinha na cabeça dela e falou. Acalme-se, não tente superar isso em um dia. Tudo que você precisa fazer é ser honesto consigo mesmo e continuar a mudar. Contanto que você faça isso, você não tem nada a temer. Você também me deixou atrás de você, então quem se atreve a mexer com esta vila e com o País do Fogo? Shiroken agora era dono de tudo, o País do Fogo era dele, mas nessa medida Konoha também era dele. E como essas aldeias Shinobi eram fortalezas em cada nação, elas eram importantes para a economia. Deixar que estes sejam prejudicados seria contraproducente para os objetivos de Shiroken. E ter um especialista médico forte e inteligente como Tsunade faria a ciência médica crescer durante anos. Mas por enquanto, resolver seus problemas era a tarefa mais importante. Tsunade assentiu. Ela não tinha literalmente ninguém em quem confiar no mundo. Seu clã estava morto, Shizune deveria confiar nela. O que restou foram seus companheiros de equipe. Orochimaru era um bastardo sem coração que agora estava praticamente morto. Isso deixou Jiraiya, mas seus pensamentos sobre ela começaram em um seio e terminaram no outro. Mas agora havia um ser divino parado atrás dela. Assim como Gaara, ela se sentia confiante em si mesma. Isso, talvez sim, ela consiga. Na verdade, era assim que líderes fortes lideravam outras pessoas. Shiroken estava no topo da cadeia alimentar, as pessoas que confiam nele têm a confiança de que ele é imbatível. Isso os faz abandonar qualquer preocupação e lutar pela grandeza. Bang! A porta se abriu de repente e Shizune entrou. Mas ela parou como se tivesse acabado de ver um fantasma. Certamente a chorosa Tsunade abraçando a cintura de Shiroken e Shiroken acariciando sua cabeça era algo que não se via todos os dias. Quando Shiroken e Tsunade viraram a cabeça para olhar para ela, eles recuaram. Porém, Shizune já havia desenvolvido sua teoria na cabeça. Corando, ela se curvou e saiu correndo. Sinto muito, senhora Tsunade, senhor Dama, vou mais tarde. Shiroken e Tsunade se entreolharam. Ela corou e ele suspirou. Eu devo pegá-la antes que ela diga bobagens para as pessoas. Mas felizmente Shiroken foi capaz de ajudar o estado mental de Tsunade. Ela parecia normal agora, apenas com os olhos um pouco fofos devido ao choro. Sua maquiagem também estava borrada. Ele começou a sair. Te vejo mais tarde, Tsunade. Tsunade não ficou sentada em silêncio. Ela disse o que estava em sua mente. Você é um mistério, Lorde Dama. É claro que ninguém no mundo pode vencê-lo neste momento. Você está no auge da civilização. E espero que o mundo pacífico sobre o qual você me falou uma vez, você seja capaz de criar. Shiroken acenou com a cabeça e respondeu ao abrir a porta. Você bate palmas com as duas mãos. Contanto que as pessoas cooperem, tudo é possível. Ele fechou a porta e caminhou pelo corredor. Logo ele encontrou Shizune parada de costas para a parede. Ela corou assim que o viu. Ele não a ignorou e em vez disso foi direto até ela. Ela como uma criança encolheu o pescoço. Ela até parecia uma criança porque sua altura era menor que a de Tsunade, que era mais baixa que o alto Shiroken. Mexendo no bolso, ele tirou um pequeno doce. Ele estendeu a mão para ela com um sorriso. Estupidamente, ela pegou o doce e ficou olhando para o rosto dele. Espero que você consiga manter tudo em segredo. Não podemos ter rumores circulando por aí agora, podemos? Ele disse e deu um tapinha na cabeça dela antes de ir embora. Ela apenas olhou para a figura dele saindo e para o doce em sua mão, imaginando se ele a via como uma criança. Capítulo 119. Aquisição fácil. Shiroken voltou para a casa que havia alugado. Todos estavam reunidos ali e era hora de mudar. A primeira parada deles foi Sunagakure. Mas primeiro, Shiroken teve que ir ao País do Vento Daimyo e consolidar sua autoridade sobre ele. O homem era o fantoche de Orochimaru de qualquer maneira. Então Shiroken disse a todos para viajarem para Sunagakure a pé, enquanto ele sozinho passaria por sua técnica do deus voador do trovão e lidaria primeiro com os assuntos no caminho. Ele chegou ao Palácio Daimyo. Era o mesmo de antes, mas as pessoas de lá pareciam um pouco melhores, pois tinham acesso a itens mais baratos devido à caravana comercial do país Dama. Nobita, o braço direito do Daimyo, cumprimentou novamente em silêncio. Senhor Nobunaga, seja bem-vindo. Qual pode ser o motivo da sua visita hoje? Shiroken percebeu que a maior parte da população não Shinobi não sabia nada sobre sua verdadeira identidade e ainda pensava que ele era Nobunaga. Bem, era a hora de mudar agora. Sabendo muito bem qual papel Nobita desempenhava, Shiroken agarrou-o pelo pescoço e arrastou-o. Ouvi muitas coisas ruins sobre o Daimyo Nobita. Ouvi dizer que ele tinha relações com Orochimaru. O que você quer dizer, Senhor Nobunaga, quem é Orochimaru? Nobita perguntou. Mas o fato de ele estar tremendo foi suficiente para mostrar que estava mentindo. Shiroken não pressionou. Não importa. Orochimaru foi capturado por mim e será morto em breve. O Daimyo, entretanto, deu a Orochimaru uma carta, eu acredito. Era uma promessa de dinheiro para ele. Você sabe, lidar com um ninja desaparecido de classificação S é muito perigoso. E se o ninja desaparecido controlar o Daimyo de alguma forma? Todas as suas palavras tinham o objetivo indireto de agitar Nobita e fazê-lo sentir medo. Logo funcionou e Nobita se ajoelhou juntando as mãos. Perdoe-me, Senhor Nobunaga, eu não tive nenhuma participação nisso.
Foi tudo plano do Sr. Daimyo. Shirokin sorriu. É mesmo? Como posso acreditar em você? Não dar nenhum contrato para Suna? Nobita, como se encontrasse uma tábua de salvação, acenou com a cabeça. Sim, Sr. Nobunaga, você está certo. Não tive envolvimento com toda a corrupção que ocorreu. Acho que outra pessoa fez isso, talvez Konoha tenha feito isso. Por favor, me perdoe. Bom, então vai e faça com que ele assine este documento. E eu não sou Nobunaga, me chame de Sr. Dama. Eu sou o Daimyo Supremo das terras da água, fogo, ondas e do país Dama. Eu governo tudo isso completamente. Shirokin anunciou. Nobita sentiu um nó preso na garganta, garganta seca. Ele não tinha palavras para dizer diante dessa revelação. Ele poderia refutá-lo, mas sabia que havia uma pessoa com esse nome sendo oficialmente chamada de Supremo Daimyo. Ele apenas pegou o papel. Farei o que você ordena, Sr. Dama. Ele correu para o palácio para encontrar o Daimyo. Shirokin suspirou ao ver isso. Ele não pôde deixar de se sentir mal com o quão fácil era comprar alguém hoje em dia. Ninguém se importava com lealdade. Eles apenas queriam que seus melhores interesses fossem satisfeitos, tanto quanto possível. Suspiro, eu acho. Esse egoísmo é a razão pela qual o mundo simplesmente é uma merda. Ele esperou fora do palácio calmamente. Ele não enviou um clone aqui porque não precisava. O país do vento estava uma bagunça. Por ser um país deserto, já era difícil de administrar, pois a portabilidade e as viagens eram muito difíceis. As aldeias eram pobres e algumas francamente canibais. Apenas Sunagakure, o palácio do país do vento e a cidade, bem como algumas cidades costeiras, estavam em boa forma. Era um lugar pobre e provavelmente seria o mais desafiador para Shirokin. Ou foi, desafiador. Ele ainda não viu os efeitos de seu trabalho nas terras fora de Sunagakure. Se a comida crescer bem, talvez as pessoas vejam Sunagakure como a fazenda do mundo. Seria como uma piada para todos, pois seria o total oposto do que o mundo vê em Sunagakure agora. Senhor Dama, tenho as assinaturas. Aqui, ele nem leu os papéis. Nobita se ajoelhou na frente dele e entregou os papéis como se fossem uma espécie de tesouro. Shirokin os pegou e verificou. Eles eram reais. Ele se tornou formalmente o Daimyo Supremo da Terra do Vento. Ele nem iria mais esconder isso e este país será o primeiro que estará sob seu domínio direto devido à incompetência do Daimyo. As pessoas não se importavam com quem ocupava a posição de poder, elas só se importavam se aquele homem poderoso era bom para elas ou não. Shirokin educadamente pediu a Nobita que se levantasse. Ele tinha planos para o homem. Você fez bem, Nobita. Nobita sorriu. Obrigado, meu senhor. Devotarei toda a minha vida a você. Farei o que você pedir. Shirokin suspirou. Ótimo. Então farei com que seja indolor. WHA. Antes que Nobita pudesse dizer qualquer coisa, ele sentiu sua vida deixando seu corpo quando tudo parou de funcionar. Ele apenas viu o rosto calmo e frio de Shirokin. Você é um homem que primeiro vendeu sua nação por dinheiro e prejudicou seu daimyo. Agora você traiu seu daimyo para vender seu país. Você, em sua ganância, deliberadamente não permitiu que aldeias distantes recebessem ajudas financeiras assinadas pelo daimyo, para que eles se tornem canibais. Eu verifiquei sua conta. Ela está cheia. O melhor que posso fazer é dar-lhe uma morte sem dor. Já que Deus existe, deve haver um inferno também. Shirokin fez com que todos os órgãos do corpo de Nobita parassem de funcionar. Mas primeiro ele fez seu cérebro parar, especialmente a parte que mantinha a sensação de dor. Nobita, em apenas 3 segundos, morreu. Seus olhos permaneceram abertos, presos naquela posição. Em vez de encontrar um lugar para enterrá-lo, Shirokin usou seu controle da natureza para fazer algumas raízes saírem do solo e levarem o corpo com elas, decompondo-o efetivamente em fertilizante e lidando com o corpo no processo. Feito isso, ele entrou no palácio. Os guardas tentaram detê-lo, mas ele mostrou-lhes os documentos assinados e um aviso sobre o pagamento os tornou obedientes. Ele encontrou o daimyo sentado em seu lugar habitual, indiferente a tudo o que acontecia ao seu redor. Shirokin se sentia um tirano neste momento, mas o mundo precisava de um tirano acima de tudo. É assim que a paz pode ser alcançada. A Shirama poderia fazer isso, mas optou por não fazê-lo. Ele não será a Shirama. Senhor Daimyo, você assinou o documento me reconhecendo como Supremo Daimyo do País do Vento. Isso me torna seu superior. Seja o que for que eu ordene, você deve fazer. Ele revelou. O Daimyo parecia nem se importar. O que você precisa que eu faça? Apenas viva, não mais extravagantemente. Você nunca se casará ou terá filhos. Você é o último de sua linhagem. Você concorda? Shirokin perguntou a ele. Daimyo acenou com a cabeça. Já estou na casa dos 40. Não posso ter filhos de qualquer maneira. Pelo menos posso viver. Shirokin o deixou sozinho. Como diabos uma pessoa pode ser tão indiferente a tudo? Isso é tão frustrante. Como essas pessoas alcançam a posição de poder? Ele deixou Daimyo em paz e começou a organizar sua administração. Precisava ser corrigido imediatamente. Todos aqueles que conspiraram com Orochimaru precisavam ser tratados. Felizmente não demorou muito para encontrá-los, como Orochimaru já havia confessado. A primeira coisa que fez foi enviar alimentos para várias aldeias que estavam à beira da morte. Em seguida, ele nomeou alguns subordinados do clã Nidama. Seu clã estava em toda parte neste momento. Ele apenas trouxe 2 homens que estavam em Sunagakure e os nomeou temporariamente. Depois disso, ele foi para Sunagakure. Ele chegou ao mesmo tempo que o resto. Mas Shirokin ficou agradavelmente surpreso com a vista que viu fora de Sunagakure. A terra arenosa e árida agora tinha trechos de grama. Eles eram muito pequenos, mas estavam presentes. Isso significava apenas uma coisa. O trabalho de Shirokin foi bem sucedido. A infusão de energia natural na terra tornou-a viva e fértil. Tio veio cumprimentá-lo na entrada. Ela também parecia muito melhor. Bem-vindo de volta, Senhor Dama. Monta uma vigília noturna para vigiar a grama para que nenhum animal a coma. Ele riu. A grama no deserto arenoso, como onde Suna estava localizada, era como competência em Hiruzen.
Todos pensaram que era impossível, mas de alguma forma aconteceu. Claro, Shirokin só vê Hiruzen como competente porque o trouxe para a administração de Konoha. Ele sorriu. Bem, diga às pessoas que esta grama logo crescerá e as árvores aparecerão. De qualquer forma, você vai gostar de quem eu tenho aqui, tio. Apresento-lhe seu neto. Sasori foi apresentado por Monari. O menino estava com o corpo amarrado, exceto as pernas. Ele olhou para sua avó chocada e latiu. Você ainda não está morto? Tapa. Um forte tapa ressoou pelas terras desérticas com um eco. Tio pode ser fisicamente velha, mas ainda era uma shinobi forte. Capítulo 120. Segredos de Danzo. Sasori recebeu o primeiro tapa de sua vida de sua avó e caiu no chão. Shirokin e Monari estavam assistindo como se fosse um show. Enquanto isso, Minato estava ensinando Naruto a nunca ficar assim ou sua mãe vai gritar com ele mesmo do céu. Meu senhor, esta mulher é forte. Você deveria terminar sua busca para acasalar com ela e promover sua linhagem. Tem quem falou de repente. Ting. Shirokin imediatamente atirou e começou a bater a espada em uma pedra, quebrando-a lentamente. Sua espada é inútil, você não serve para lutas, eu só te mantenho para que você possa se tornar meu corcel quando eu te tirar de lá. Tenken fez barulhos tristes e calou a boca. Ele prefere não ser transformado em um apoio para os pés a seguir. Shirokin acalmou Tio, fale com ele o quanto quiser. Ele será punido de acordo com a lei de Sunagakure, já que é responsável por matar o Kazekage e as pessoas de Suna. Em outra nota eu peguei Orochimaru. Foi ele quem matou Rasa e personificou para iniciar uma guerra entre Suna e Konoha. Realizarei publicamente seu julgamento. Tio assentiu. Shirokin abriu o caminho para a aldeia e foi para seu escritório. Estava sendo administrado pelos administradores que ele havia chamado do País Dama. Não que as pessoas de Suna não fossem talentosas o suficiente para fazer este trabalho, é só que eles não sabiam como funciona o País Dama e suas leis e regulamentos. Assim, por enquanto, os 4 administradores foram encarregados de encontrar candidatos adequados e começar a ensiná-los como fazer este trabalho. O plano futuro de Shirokin era unir o mundo em uma entidade. E para evitar que uma região ganhe demasiado poder e que uma pessoa ganhe demasiado controle, cada funcionário dos serviços civis mundiais seria transferido a cada 5 anos para qualquer lugar do mundo. Como as leis serão as mesmas em todos os lugares, era apenas uma questão de fazer o trabalho corretamente. Para Shirokin era hora de finalmente conversar com Orochimaru. Ele trouxe Orochimaru para as masmorras sob o edifício Kazekage. Neste ponto, Orochimaru estava fraco, parecendo mais pálido que a neve. Ele não comeu nem bebeu nada durante toda a semana, não recebeu nada. A essa altura, ele sabia que tentar fugir era inútil, já que sua condição atual era resultado de uma tentativa de fuga. Então você persegue a imortalidade, eu ouvi. Estou certo? Shirokin perguntou a ele. Orochimaru estava em um estado lamentável e respondeu com sinceridade. Todo homem deseja a grandeza. Se o Sr. Hashirama pudesse se regenerar, por que eu não poderia viver para sempre? E o que você fez em sua perseguição? Ele perguntou. Eu experimentei. Em mim mesmo, é assim que tenho um corpo tão saudável. Posso de fato fazer mais corpos para mim. Mas isso não é imortalidade. Orochimaru disse. Você poderia ter tentado Senjutsu, mas pela sua cara, eu sei que você não teve sucesso e provavelmente desistiu. Até aquele pervertido Jiraiya é melhor que você. A energia natural guarda o segredo da imortalidade. Mas, as crianças você experimentou. Isso é o que mais me irrita. Sim, eu sei disso. Ele foi direto ao ponto. Orochimaru estremeceu. Eu fiz o que devia. Mesmo que não tivesse feito, aquelas crianças eram órfãs, a aldeia não poderia sustentá-las de qualquer maneira. E eu até tive permissão da aldeia. O que você quer dizer? Quem permitiu que você machucasse crianças? Shirokin agarrou sua garganta de cobra. Orochimaru engasgou. Isso. Era o Danzo. Ele soltou a garganta. Seu rosto ficou frio. Danzo ia morrer agora. Estava decidido. Conte-me tudo o que você sabe sobre Danzo. Se você omitiu alguma coisa, não vou deixar você nem morrer em paz. Saiba disso. Tenho os meios para torná-lo imortal. Isso significa um inferno eterno de tortura. Com a mente quebrada, Orochimaru respondeu. Eu e Danzo somos parceiros há muito tempo. Eu ajudo com seus experimentos para ficar mais forte e ele me fornece algumas cobaias e materiais importantes. Eu tive uma cobaia, chamada Shin'Ushira. Ele possuía uma composição genética única que permitia o transplante de tecidos e órgãos sem absolutamente nenhuma chance de rejeição. Consegui implantar com sucesso vários Sharingan em seu corpo. Mais tarde, Danzo me pediu para implantar um braço nele. O braço pertencia a Shin-Uchiha e tinha vários Sharingan de vários Uchiha que morreram em guerras. Devido à composição genética especial de Shin-Uchiha e ao DNA de Hashirama previamente coletado, consegui dar a Danzo uma mão cheia de Sharingan. É por isso que ele o mantém coberto o tempo todo. Danzo desejava o assento do Hokage além de tudo, ele sente que é o único que pode levar Konoha à grandeza. Então ele estava delirando? Shirokin interveio. Estamos todos delirando. Cada sonho que uma pessoa vê é delirante porque as chances de realização desses sonhos são raras ou nulas. Danzo e eu fizemos muitas coisas que Danzo sentiu que eram boas para a aldeia, mas na verdade a enfraqueceram, o que foi bom para meu. Depois da cirurgia no braço, minha trama foi revelada ao Lorde Terceiro, então tive que ir embora. Mas Danzo me apunhalou pelas costas. Mais tarde, veio o golpe Uchiha. Ele se opôs ao plano de Shizui Uchiha e o caçou, tirando seu olho. É por isso que ele cobriu sua própria órbita ocular, ele implantou o olho do Shizui.
Quando Hiruzen decidiu encerrar o golpe diplomaticamente, Danzo se encontrou secretamente com Itachi e o convenceu a escolher massacrar seu clã, apresentando-lhe a opção de matá-los e poupar seu irmão mais novo, Sasuke Uchiha, ou deixá-los prosseguir com o golpe, e como resultado todos eles foram mortos, com o nome e a reputação do clã Uchiha transformados em cinzas. Você sabe o que aconteceu depois disso. Shirokin suspirou Danzo em todos os lugares em que ele está envolvido, como uma sanguessuga sugando a vida de Konoha e do mundo em geral. Bom trabalho, Orochimaru. Mas você morrerá. Não, eu posso te ajudar. Posso fazer exames médicos especiais para você. Tenho muito conhecimento. Orochimaru ofereceu. Shirokin acabou de se levantar para sair do porão atraente, mas não necessário. Já tenho pessoas para pesquisar, e nenhuma pesquisa pode absolvê-lo de seus atos. Não ou, espere, eu posso ser útil. Ele chorou. Não, você é inútil. Shirokin fechou a porta, transformando o porão em um lugar escuro e gelado. Lá fora, Shirokin foi para seu escritório. Ele convocou Itachi e Shizui lá. Vocês dois. Vou lhes contar algumas coisas, e vocês dois devem responder com sinceridade. Primeiro você, Itachi. O que Danzo lhe disse que o fez tomar tais medidas? Itachi respondeu. Eu sabia que sem Shizui não havia esperança. O clã Uchiha teria sido destruído, mas muitos também morreriam do lado da aldeia. O golpe estava fadado ao fracasso. Foi-me dada a opção de deixar a nobre imagem do clã Uchiha permanece com a vida do meu irmão, ou deixa todos morrerem com o nome do clã na poeira. Não contei a Hiruzen porque sei quantas vezes ele olhou para o outro lado quando Danzo fez algo errado. Eu não tinha fé nele. Shirokin suspirou. Na verdade, posso entender porque você não falou com ele. E seu pai? Ele apoiou o golpe? Itachi parecia em conflito. Eu sim e não. Ele apoiou o golpe, mas provavelmente sabia qual seria o resultado. Ele decidiu ir junto, pois não importa o que ele dissesse, o clã nunca ouviria. E você? Shizui, como você confiou em Danzo? Ele perguntou. Shizui olhou para baixo com tristeza. Eu fui muito ingênuo. Confiei que, como ancião, ele não prejudicaria a aldeia. Mas, no fim das contas, ele sempre escondeu suas ambições pessoais sob o disfarce da segurança da aldeia. Shirokin concordou. Correto. Você sabia que atualmente Danzo possui vários Sharingan implantados em seu braço direito, que foi dado a ele por Orochimaru? Ele tem o DNA regenerativo de Hashirama. Isso significa que Danzo pode usar esses olhos. O que você acha que ele deseja adquirir fazendo isso? Itachi deixou escapar friamente. Um golpe sombrio. Danzo detém muito poder e autoridade, aquele canalha que Hiruzen permitiu, para que ele pudesse se opor ao poder absoluto de tomada de decisão de Tsunade. Na verdade, Hiruzen tem um cérebro de macaco, não um cérebro de gorila superior. É provável que Danzo tome sobre toda a autoridade lentamente, deixando Tsunade sem poder sobre a vila, talvez exceto alguns Jonins. Até mesmo a Anbu pode traí-la. Shirokin deduziu. O que você vai fazer? Shizui perguntou preocupado. Shirokin respondeu com um sorriso. Oh, nós estaremos decifrando o mistério. Você sabe, Itachi, o homem que se autodenomina Madara era na verdade Obito Uchiha? Mas, infelizmente, há uma mão alienígena por trás disso. Shirokin explicou a eles tudo sobre Otsutsuki. Ele não deu toda a explicação do chakra fruit e da besta com cauda, apenas aquela de que esse ser negro queria reviver aquela catástrofe. Conhecendo Itachi, ele daria sua vida para salvar o mundo, embora Shizui já fosse leal. Estrondo. Do nada, Shirokin tirou uma pedra de um pergaminho. E todo esse mistério começa e termina com o santuário deste clã Uchiha. Esta é a razão pela qual o clã Uchiha se rebelou. Está é a razão da traição de Madara. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.